Boa tarde, então, gente. Boa tarde a todas, todos. Meu nome é Carolina Costa Ferreira. Bem-vindos, bem-vindas. Para mim é um prazer enorme estar aqui na mesa intitulada Linha Dura, Combate ao Crime Organizado e Democracia. E estou aqui para apresentar a professora Lucia Damer, que é professora de Relações Internacionais na Universidade de Santiago do Chile, com doutorado pela Leiden University, mestrado pela University of Pittsburgh e graduação pela Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina. Muitas gracias, professora Lucia. É sua palavra. Muito obrigada, professora Lucia. Agora tem a palavra. Tem aí a minha apresentação. Muito obrigada. Bom, eu acho que aqui já vai ser colocada a minha apresentação. Eu trago aqui alguns dados. Eu vou tentar falar devagar por conta da tradução simultânea. E, na realidade, o objetivo desta apresentação é poder tratar de propor que consigamos entender o que é mão dura e esse conceito e como é feito na América Latina. Então, de primeiro, eu gostaria de dizer que mão dura seria uma promessa, efetivamente, e essa promessa é que seria a de resolver os problemas de violência, bem como criminalidade, de uma forma mais rápida, eu posso dizer. E essa seria uma resposta que, além disso, seria aquela resposta que o governo enfrenta de uma forma completa e que atualmente, como nunca antes na América Latina, totalmente tem, digamos, uma referência muito relevante, que seria o presidente Bukele, e que não somente é visto como um símbolo de solução verdadeira diante dos problemas que nós temos na América Latina, mas também nos Estados Unidos. Então, eu estive numa reunião onde nós tínhamos 20 prefeitos dos Estados Unidos que perguntavam: ah, que bom que o Bukele fez, porque assim nós poderemos copiar. Bom, porque o desespero leva, de fato, alguns terrenos que são férteis para a geração deste tipo de resposta, né? E então, quais são os três elementos principais já diante da América Latina para que isso seja de fato uma resposta possível? O primeiro seria uma crise política gigante, o maior, que eu posso dizer, que leva a todos os países. Bom, aqui nós escutamos, inclusive aqui na manhã de hoje, o Brasil falando sobre respostas, respostas que sejam muito mais restritas e às vezes, muitas vezes, mais violentas. E vocês veem que nós temos o segundo que seria onde nós vemos que não há um discurso alternativo. Eu acredito que é parte do problema. E isso também acontece conosco no Chile, no Peru e praticamente em todos os países, que quando alguém diz, bom, eu vou fazer o que seria um Bukele peruano, um Bukele chileno, então aquele que está contra não vai dizer nada. Não diz nada por quê? Porque sente que, na realidade, seria o certo que o cidadão vai pensar aquilo que não é Bukele, então vai estar a favor dos criminosos. E esse é um problema muito grande na região. E o terceiro ponto é que todas as outras medidas que nós tratamos e desenvolvemos na América Latina desde 1990 em diante tiveram resultados limitados. Então, nós vimos na mesa anterior não somente a guerra contra as drogas, mas especificamente a guerra contra muitos dos crimes e que não foram assim de sucesso. E as pessoas sentem hoje mais do que antes, a partir da extorsão, até roubos de carros, de casas, e obviamente a presença dos criminosos nessas organizações criminosas estão limitando a vida cotidiana das pessoas. O próximo, por favor. Aqui eu trago alguns dados de 2023, isso rapidamente para que vocês possam observar qual é o cenário da América Latina que nós temos. E eu acho que é um dado que eu acho que é muito importante, praticamente poucas pessoas acreditam que o sistema de justiça criminosa requer, de fato, castigo. E eu acho que essa justiça penal muitas vezes traz alguns castigos, vamos dizer assim. E aqui nós podemos observar que nós temos aqui alguns lugares que traz esse castigo, né, essa penalização, e um deles é El Salvador. Podemos observar, claro, Bukele com a questão dos direitos humanos, se fala muito dele,
mas efetivamente nos mostra uma resposta política que tem graus de efetividade. Então, eu acho que é isso que nós temos que discutir de forma majoritária. Se observamos os próximos, vamos ver que estão com uma porcentagem que não seria menor em relação à América Latina, mas que justificam que os políticos atuam à margem da lei e que, no final das contas, mais de 40% dos países, inclusive como o Chile, aqui nós temos 54%, que é Costa Rica, que é um país que até pouco tempo basicamente seria seguro, até mesmo considerado ultra civilizado, que tem o seu Estado de Direito, mas claro que justifica que a política atua à margem da lei. Então, neste cenário, lutar em relação à mão dura, dizer, a mão dura está diante da lei, né, que não tem nenhum sentido, e que isso está ok, que gera resultados. Esse tema da mão dura, que em espanhol seria la mano dura. E então aqui nós podemos observar nesse slide que temos uma pergunta se a pessoa estaria apoiando um golpe de Estado se há um nível muito elevado de delinquência. Bom, muitas vezes nós temos que explicar o que significa muita delinquência para essas pessoas, mas na verdade 57% dos equatorianos dizem que seria sim um golpe de Estado e 20% os uruguaios. Novamente diz que é uma porcentagem que é muito relevante e que, se nós observamos longitudinalmente, é uma porcentagem que vai crescendo. E o Chile, que é um país que tem uma taxa de homicídio que cresceu quase que 60% em 5 anos, mas que ainda é muito baixo, até mesmo igual como a dos Estados Unidos e muitos outros lugares que têm essa mesma taxa, a taxa de 2, chega a um aumento de 40% daquelas pessoas que acreditam que um golpe de Estado estaria justificado. Bom, nesse marco, o que nós temos que observar, que é muito importante, é que nós tenhamos uma clareza do que significa esse tema da mão dura, em português é mão dura, e aí nós temos uma proposta que, obviamente, nós temos que revisar de vários pontos de vista do que nós acreditamos que está no marco onde as pessoas percebem como coisas positivas. O primeiro é dizer que, em geral, essa mano dura não seria somente a prisão, um olhar muito amplo de estratégias políticas de segurança, mas seria desenvolvida por muitos anos e que não existe aí um consenso acadêmico, ou seja, não existe esse consenso acadêmico em relação ao que nós estamos querendo dizer, e isso faz parte do problema. Mas podemos, no entanto, diferenciar, ou pelo menos é aquilo que nós achamos que queremos fazer, considerar algumas dimensões, que em alguns casos, nós temos uma sobreposição e podemos entender, basicamente, quais seriam os horizontes de segurança que haverá nos próximos anos. Vamos passar para o próximo, para o último. Então, aqui o que nós propomos é o seguinte: que nós temos que separar alguns aspectos deste nosso tema de la mano dura, porque, obviamente, nós temos uma dimensão mais formalista dessa questão da mano dura, já pronta em duas coisas principais, que muitas vezes são as mais óbvias e presentes em toda a região. O primeiro seria o discurso da realidade de trazer penas mais restritas, mais rígidas, como o caso da prisão preventiva, bem como o aumento das penas em relação aos crimes violentos e também a criação de novos tipos de crimes, que faz parte desse processo. E o outro elemento de política pública, que seria formal, nós podemos dizer que é o uso das Forças Armadas. E esse uso das Forças Armadas nos trazem um conceito de volta para a América Latina, que é o conceito de terrorismo. Não é até estranho que Bukele fale do narcoterrorismo. Não somente é falado desta forma em El Salvador, mas muitos países, quando você já fala, o que aconteceu com o crime organizado? É porque o terrorismo, tal coisa, vê? Porque aí permite, por um lado, responder com as Forças Armadas e, por outro, dizer que é um problema de segurança nacional. Então, entramos aí em um tema muito diferente do que seria o crime comum. Então, o uso das Forças Armadas contra o crime organizado atualmente acontece praticamente em todos os países da região.
são poucos aqueles que isso que não tem isso, né? Que isso não acontece. Então, no caso do México, entre outros, tem, digamos, um retorno político das Forças Armadas. Durante muitos anos, nós vimos esses temas separados, contingentes, desde o Manolo até as Forças Armadas que vão tendo o seu espaço e fazendo tudo, até basicamente o caso da Venezuela, onde as Forças Armadas fazem de tudo. Então, aí, na verdade, nós temos isso muito evidenciado e, em geral, são ações que foram estudadas e que muitas vezes não servem. É muito estranho que alguém possa encontrar um estudo que seja sério, estatístico e que mostre que quando você traz penas mais rígidas, mais duras, possa de fato combater o crime organizado. Entanto, nós temos as outras duas partes principais do que seria o que nós temos como la mano dura institucional. Então, nós temos um outro contexto de mano dura que seria aquele mais diretamente coberto, que está crescendo bastante na América Latina, que seriam iniciativas extrajudiciais. Quer dizer, nós temos a discricionalidade, o uso da força policial, o uso letal das forças policiais, a, a parte da polícia dentro do tendo o controle, entre outros que vemos na região e que cada vez mais a polícia vai tendo mais espaço para poder controlar o outro, e que nós acreditamos que poderia ser, de fato, um delinquente ou até mesmo um ministro, por exemplo, dos direitos humanos, que hoje pela manhã falou sobre a questão do controle preventivo, é controlada a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela faz. Então, aqui, muitos daqueles que controlam, controlam aqueles que querem. Então, nós temos aí essas questões restritivas que temos de muitos países, em muitos países da região, mas também nós temos o uso ilegal das Forças Armadas, especialmente em algumas áreas, que são áreas muito mais remotas, por exemplo, na Amazônia, no Peru, outra Amazônia também, que é do Equador, onde nós temos o rol das Forças Armadas já tendo o seu espaço. Então, nós temos aí uma parte central do que seria toda a estratégia desse tema da mano dura. E, além disso, a parte principal é a sua capacidade de performance. Digamos que há um espetáculo de La Mano Dura. Então, se falava pela manhã da estética, né? E nós observávamos que nós estávamos convencidos, porque há um projeto de pesquisa que nós o estamos fazendo nesses países, como o caso da Costa Rica, do Uruguai, do Chile, medindo percepção das pessoas. E o que nós observamos é que, na realidade, as pessoas têm uma percepção e que muitas vezes tem a ver com a parte reitora, ou seja, de trazer esse espetáculo de la mano dura. Então, nós vamos matar todos os delinquentes, ou então eles apostam naquilo que seria o fato de você ter um candidato a prefeito, como o caso do Chile, e você traz aí o tema da pena de morte. Então, aqui eu digo que é algo de performance, porque muitas vezes você tem contratos internacionais envolvidos, entre outros. Então, esse contexto e discurso politivista da região, infelizmente, de onde eu venho, no Chile, nós temos isso basicamente vinculado a um discurso anti-imigração. E aí você tem outro, aquele que nós estamos em busca, que seriam não somente os homens jovens, mas também aqueles migrantes. Então, no caso chileno, especialmente os venezuelanos, mas não especificamente eles, mas o caso peruano também, víamos que há um problema que é muito sério desses cidadãos. E, finalmente, o discurso punitivista, e isso tem a ver com uma coisa mais política, é quando nós falamos que todos os governos tiveram um eixo central nas suas respostas, e a resposta seria do castigo à segurança. E isso se refere ao que a resposta pudesse ser única. Os governos de esquerda da América Latina não tiveram uma resposta muito diferente. Não tiveram aí o que seria uma onda anterior dos governos de esquerda. E essa aqui, que seria uma onda menor, também não. Saiu o presidente Petro, e depois nós tínhamos aí outros diferentes discursos, e aí nós vemos um avanço desses militares que estariam aí descritos nisso. Mas, finalmente, nós temos
a última parte, que seria o último elemento dessa contextualização, que traz a resposta, que seria extraestadual, que seria a mais perigosa de tudo, e que essa mano dura, em português, linha dura, nós teríamos estratégia de cidadania. E a grande parte dos países nós vemos aí um incremento, aumento de linchamento, punições para os policiais e paramilitares, e, além disso, vinculados a uma agenda de meios, que seria uma agenda de muito medo, certo? Ao último slide, por favor. Só um momentinho, ok? E então, neste marco, que eu acredito é que justamente como nós veremos nos próximos 10 ou 15 anos, serão políticas de mano dura, ou seja, de linha dura, e que nós temos que entender muito bem o que vamos fazer e significar do que seria essa mano dura dentro do governo e da cidadania, e logo efetivamente observar como nós podemos ter essa linha dura em interpretação diferente das nossas democracias, sejam elas deficientes ou até mesmo frágeis. E, além disso, nós temos muitos desafios que nós gostaríamos de deixar para a nossa discussão. O primeiro desafio é aquele que está destinado ao modelo Bukele, que não é um modelo de segurança. O modelo Bukele é claramente uma proposta de democracia autoritária, quer dizer, é um modelo de governo. Enquanto que mais pessoas possam dizer isso, e explique isso, possa fazer de uma forma como seja, então, ainda que você acredita que Bukele tem um grande presídio, que você terá um fim das extorsões, mas nós temos que observar que nós temos aí que ter um julgamento de 900 pessoas juntas, mesmo que você tenha pessoas que estão aí em presídios grandes, nem sempre tem a sua sentença definida. Então, nós vemos que isso não é democracia em termos reais. O segundo desafio é que também não temos uma clareza sobre a efetividade e viabilidade dessas medidas. E eu posso dizer que, em algum sentido, o que aconteceu no Equador, porque o presidente começou a pensar que você colocando pessoas presas e prendendo todo mundo vai solucionar o problema. Não. O que aconteceu no Equador é totalmente diferente do que aconteceu em El Salvador. Então, quando saiu o presidente, então foi pensado, vamos colocar um grande presídio, então a presidenta também de Honduras percebeu que não seria uma solução para tudo, e nem para todos, nem para El Salvador, se vamos considerar. E, evidentemente, a mera denúncia também não seria possível, porque a pergunta que nós temos, eu, claro, não tenho a resposta, é se vamos ter a capacidade de encontrar vontade política de alto nível naqueles países onde nós não estamos aí por questões de democracias autoritárias, algo diferenciado. E a verdade é que eu não sei. Eu posso dizer, eu venho do Chile, que é um país de governo de centro-esquerda ou de esquerda, e cada vez mais é difícil trabalhar com esses modelos alternativos. O que aqui mesmo no Fórum de Segurança, aquilo que é feito aqui, e 8 anos atrás se discutia medidas de prevenção, de reabilitação, tudo isso desapareceu da agenda de segurança. Então, nós nos concentramos nestes elementos que são elementos, obviamente, que não somente são pouco construtivos ou efetivos, mas ainda considerados nos processos democráticos. É isso, obrigada. Muitas gracias, professora Lucia. Muito obrigada, professora Lucia. O professor José Miguel entrará? Ainda não está disponível? Não? Então, gente, eu sou moderadora, né? Oi, Eustáquio, tô sim. Então, em tese, a moderadora não fala. Eu vou Não só... sei dizer, eu acho que essa aqui vai ser a sala que a gente vai ficar mesmo. Está só nós dois, é nela, né? Oi? Tem mais ninguém, acho que é só Tem nós dois. o Fernando ou alguém mais da Flashboard tá aí, mas só a gente, por enquanto. Ok. Eu não sei se é o meu som que tá baixo ou se é o seu. Eu vou checar aqui. O meu tá muito baixo. Tá baixinho. Deixa eu Entendi. ver aqui. Só para reduzir um pouco o som ali. E né? agora? Talvez. Ese es Bukele. Esse é Bukele. Está en todos lados. Es la mano dura.
Mas, dialogando um pouco com o conceito de mano dura que a professora Lucia tão bem nos indicou, no mundo, tá eu bem queria melhor conversar com vocês. A gente temos um dado aqui no Brasil, fazendo o nosso autoteste de algumas pesquisas feitas especialmente sobre o aumento punitivo, a produção de normas penais e processuais penais no Brasil. Nós fizemos uma pesquisa aqui de 1940 a 2023. Eu atualizo essa pesquisa todo dia 31 de dezembro de todos os anos. Nós temos leis que alteram o Código Penal, o Código de Processo Penal e criam novas leis penais e processuais penais. Por década, até 2020, nós tínhamos 7 novas leis penais por ano no Brasil. E agora, na década de 2020, esse dado diminuiu um pouquinho para 6. 6 novas leis penais e processuais por ano. Então, temos uma produção legislativa muito associada a mais penas, a mais crimes, e não o contrário, não há uma diminuição, uma descriminalização. Os discursos punitivos aqui no Brasil também, professora Lucia, são bastante preponderantes. Temos uma baixa também accountability, digamos assim, em relação a papéis fundamentais como o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, que é uma pesquisa que a professora Julita desenvolveu tão bem, né, sobre o Ministério Público. Então, quando pensamos em todas essas estratégias, também percebemos nitidamente a mano dura aqui no Brasil com os maxi-processos, que a professora Marília Fontinelli também estuda, as ações, os discursos punitivistas que estão muito imbricados. Mas, enfim, só queria fazer esse comentário, que percebemos nitidamente isso aqui, né, Brasil, num contexto de uma política de segurança pública muito diversa, né, muito complexa. E agora eu quero passar a palavra para a audiência. Se alguém tiver alguma pergunta, professora Lucia, alguma consideração, a palavra está aberta. Sí, hola. Lucía, muchas gracias por la exposición. Sim, olá, obrigado pela exposição, Lucia. Bom, diante dos modelos punitivos, nós consideramos que há um contexto de sociedades que são muito, muito vitimizadas e muitas vezes, como tudo parece também visto como perfeito, tem muita questão da fome, entre outros modelos. Há modelos alternativos que têm sucesso em relação a isso? Porque relativamente, claro, não relativamente, mas também não é fácil. É possível criticar qualquer autoritarismo que está por trás disso. Mas podemos dizer, talvez, se há modelos de delinquência que sejam de fato efetivos diante disso. Não seria o caso da Noruega, que você tem aí 3 homicídios, ou você gasta US$ 650 em cada um. Não, nesses contextos, ou crimes brutais, com aquele contexto da imprensa também empurrando uma agenda que eu posso dizer punitiva, de politivismo e etc., e que às vezes nem sequer traz uma quantidade, mas traz a apresentação, muitas vezes, dos meios que as pessoas que muitas vezes não têm acesso aos dados tenham de fato medo. Então, é totalmente compreensível algum modelo diferente deste que nós podemos nos contrapor, não criticando o modelo Bukele, mas que politicamente seja viável em função disso? Bom, essa é a grande pergunta, porque o que aconteceu conosco nos últimos 30 anos é que muitas das coisas que foram feitas foram tão feitas de forma tão negativa, tão errada, que é difícil você saber se funciona ou não. Por exemplo, a polícia comunitária. Todos os países tiveram uma polícia comunitária, mas quando vai fazer investigação, na realidade, você tem aí 3 que estão na bicicleta, que vão caminhando por aí, mas não há uma verdadeira mudança nessa estrutura do pensamento da polícia. Então você diz, bom, por que que a cidade, os cidadãos não estão se dando bem com a polícia?
daquele bairro, porque você tem a diferença da polícia normal e que faz o seu trabalho cotidiano e que muitas vezes não constrói relacionamentos. E a questão também é a questão do sistema de encarcelamento. Então, em El Salvador, nós tínhamos isso considerado como um sistema corrupto. Então, como nós temos que entender essa mudança? Bom, agora, em El Salvador, nós temos uma prisão que é diferente, as outras todas são iguais. Ou seja, nada mudou aí, mas uma é considerada que a pessoa vai lá, tira foto, que você tem aí no estado uma grande parte das pessoas. E eu posso dizer, talvez, é por isso que eu coloco muito destaque nesse tema da vontade política, porque a vontade política da polícia comunitária, também, sobretudo, os programas de prevenção, tem sido muito fraca, vamos dizer assim. E aí você tem alguns programas, e nem todos eles são programas pequenos, com pouco dinheiro, ou com pouco tempo. E aí, então, é difícil saber se algum desses programas teria resultado que, quando está bem implementado, como alguns outros países o têm implementado, como o caso do tema de drogas, por exemplo, que sabemos que funciona muito bem, mas no Chile funciona bem, mas começamos a ter medo de soltar pessoas, então vamos colocando todo mundo para dentro. E aí nós temos fatores políticos. Então, no meu ponto de vista, é que quando você prende toda essa quantidade de pessoas, evidentemente você vai ter uma contração de determinados tipos criminosos. E eu posso dizer em termos do que seria, do que serviria para El Salvador, que claramente não tinha coisas de êxito, como o caso de Bukele, e você tinha alguns outros fatores em nível territorial que eram muito violentos com seus vizinhos, mas não era parte de uma parte que eu posso dizer global, como o caso de tráfico de cocaína. E quando nós mencionávamos isso, nós podemos também mencionar que alguma coisa não funcionava. Então, o que foi possível fazer foi colocar muitas pessoas para dentro, em condições precárias, e isso muitas vezes não coincide com outros países. Por exemplo, o caso do Equador, sim, estão vinculados a, digamos, um roteiro mais global, uma transição de cocaína. Você tem 10% dos jovens presos e alguns vão lá e vão tirar essa cocaína da Europa. Então, você vai ver que são casos específicos. Então, nesse tipo de cenários, sim, está provado que corresponde à possibilidade de desarticular mercados legais, que pode ter capacidade de investigação criminosa, e efetivamente, no caso, nós temos níveis de impunidade que são gigantes, e pode também ser concentrado em lavagem de dinheiro. Então, você tem respostas interessantes e efetivas, inclusive, acredito que nos nossos países, quando você destaca os problemas que você tem. Então, acredito que um dos desafios que nós temos na região é que nós fizemos muitas coisas copiando algo que acontecia antes em algum lugar e não tiramos nenhum tipo de tempo para um diagnóstico, né? Então, eu acho que tem muita coisa que realmente não serve, mas que podem ser feitas rapidamente, como veículos policiais, aviões não tripulados, beijinhos, etc. Então, é algo que não vai terminar, digamos, acabar com o crime de uma gangue que está ali na esquina, ou criminosos que têm capacidade de dar continuidade ao crime. Então, veja, não será tão simples assim no discurso desse La Mano Dura. Por exemplo, até se você considerar 3 pessoas que estão roubando uma bicicleta, esses 3 indivíduos, eles podem ser considerados como um terrorista ou não? Então, se você tem esse diagnóstico, logo a resposta não pode ser um programa de prevenção para uso abusivo de drogas. Então, teria que ser um programa para presídios. E então, eu acho, Gustavo, que um dos temas que nós temos, que nós estamos aí como que tirando uma bala numa mosca para tentar acertá-la, porque ela vai se mexendo com muita rapidez e nós não conseguimos acertar, mas acertamos a parede. E essa parede é o processo democrático, né? Então, esse é um fator, esse é um ponto. Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguma consideração?
Acho que exatamente, né, essa correlação entre segurança pública e democracia é a fundamental para todos os discursos, né, para todas as questões. Mais alguma? Ninguém? Temos o contato? Sim. Sim, claro. Claro. Temos um acordo. Sim, temos um acordo, na verdade. Bom, com licença, ainda que eu esteja de acordo com você, eu entendo muito mais os conservadores e todos esses modelos do que os outros. E se proponemos um programa de prevenção social de crimes, etc. Tá, mas a pergunta seria: vamos então num político e falamos, nós temos que investir muito dinheiro para que os resultados que serão muito positivos sejam vistos quando você já não esteja mais na gestão, digamos, você esteja aqui presente nessa gestão. Mas se falamos então em termos econômicos, quais seriam então os incentivos, os estímulos? Eu entendo muito mais isso. Ah, bom, minha mãe está aqui porque estava no outro país, e depois, se nós colocamos aí, ela desapareceu, se colocamos um carro para fazer a patrulhagem, então, como nós faremos? Faremos um programa com as escolas? Como faríamos, né? De fato, o que seria, de fato? Eu não sei se eu consigo explicar, eu não sei o que seria mais fácil, de um lado, por exemplo, ter a proposta que é muito mais distante politicamente, você não tem nenhum sentido em termos econômicos, diretamente? Não sei. Sim, eu estou de acordo, mas na verdade não é um ou outro. Quando você observa de fato o menu de alternativas para você fazer enfrentamento ao crime organizado, você tem de fato a citação do La Mano Dura, mas nem sempre é efetiva para direitos humanos. Você precisa de policiais na rua, menos impunidade às vezes, uma quantidade de coisa que você tem que envolver também. E nem eu poderia comprar, se você quiser me vender isso como prevenção, ou ressocialização, ou para um futuro mais próximo. Não, você tem que ter aí como se fosse um menu de ações, ações diversas, e no final das contas você tem a polícia, a justiça, os presídios, que não pode ser um lugar para matar pessoas, mas tem que ser efetivamente lugares onde, de fato, há uma rede de socialização. E eu fico com uma impressão de que há uma quantidade de políticos que poderiam estar disponíveis para isso. Por exemplo, nesse momento exato, onde as pessoas estão disponíveis para a violação de direitos fundamentais. Então, já quando você passa para este nível, ou passa deste nível, já passa a ser mais difícil. E o Marcelo, por exemplo, ele fala bastante sobre isso, que quando você ultrapassa o nível mínimo, ou não mínimo, máximo de homicídios, você precisa de respostas que muitas vezes são dramáticas, mas o Marcelo não fala respostas dramáticas, mas ele diz, vamos matar a todos os jovens entre 19, 25, 16 e 25, mas porque já aconteceu dessa forma em El Salvador e não funcionou. Então, o que realmente chama atenção, por exemplo, o caso do Uruguai. O Uruguai é menor, menos, mas países como Chile, Costa Rica, onde você não tem tantos problemas, isso passa a ser como se fosse uma resposta também diante de uma situação. E, por outro lado, não vai ser somente nesse contexto, né? Ah, apareceu aqui nosso visitante. Bom, então não somente seria a prevenção ou coisa assim, mas que teria que haver capacidade de governo e etc. Mas, senão, eu posso dizer que estamos perdidos. Muito obrigada, Lucia. Professor José Miguel vai entrar? Não, seria o professor José Miguel Cruz. Talvez a Celina seja da mesa seguinte? Da mesa de 16 horas? Porque a gente está na mesa das 15, né? Celina na sala 3. Celina na sala 3. Se quiere, la visitar. Sim. Sala 3. No me desafíes.
Então, eu creio que não. Se o professor José Miguel não está disponível, acho que a gente pode encerrar a mesa. Mais alguém tem alguma pergunta, consideração? Não havendo nenhuma consideração, agradeço muitíssimo. Sim, por favor. Só para dizer que Sim. o professor José Miguel me disse que ele não sabia se poderia comparecer. Ah, então talvez ele não tenha confirmado, né, sua presença. Perfeito. Muito obrigada a todos e todas. Muitíssimas graças, professora Lucia. Boa tarde, aguardando. Boa tarde, gente.